gente já vai falar um pouquinho sobre ele, algumas características técnicas para vocês. Então, o que seria, né, esse inibidor de florescimento? Quando a gente fala em cana-de-açúcar, a gente fala sobre esse processo do florescimento, da emissão da panícula, que na verdade é um fenômeno indesejável, né? Então a gente fala que isso a gente não quer ver em cana-de-açúcar. Em vários outros cultivos a flor é algo extremamente aguardado, ela preconiza inclusive a produção de sementes, mas para a cana-de-açúcar isso é algo completamente indesejável. A gente não espera que a cana floresça, porque no florescimento da cana a gente vai ter um impacto tanto em produtividade quanto em qualidade de matéria-prima. Então não é algo que a gente deseja. E existem fatores que contribuem para um florescimento maior ou menor, ou para anos considerados, anos com potencial de maior florescimento em cana ou menor florescimento em cana. Então aqui a gente traz alguns deles só para a gente relembrar. Então a gente tem várias variedades de cana-de-açúcar, algumas elas são consideradas mais floríferas que as outras, e junto com isso outros fatores que preconizam se aquele ano vai realmente ser suscetível ao florescimento ou não, tem a ver com a temperatura. Então quando a gente tem essa questão da amplitude térmica, diferença de temperatura entre dia e noite menor, você tem um maior potencial de florescimento. Quando você tem a questão do fotoperíodo, então, que tem muito a ver com variedade, mas com região, com latitude, diferença de horas dia e noite que a gente fala, isso também pode ser um fator para aumentar ou não o florescimento, e a umidade. Então, um ano como esse, o ano, né, a safra, essa última safra, esse ano a gente viu muito canavial florido. Quando a gente passou nas estradas, foi muito uma questão para as usinas. Foi um ano altamente suscetível, porque a gente teve, digamos, todas essas questões, né, temperatura, fotoperíodo e umidade, bastante favoráveis para que houvesse um florescimento maior. E isso vai trazer um prejuízo lá na frente, especialmente para a qualidade da matéria-prima lá na indústria. Tá? E a flor, assim, que de fato, né, a gente falou, a flor, então, pode ter um impacto no TCH, pode ter um impacto na produtividade e também na qualidade de matéria-prima. E por quê? Porque a flor, ela vai causar um fenômeno chamado isoporização, né? E a isoporização, ela nada mais é do que a desidratação dos tecidos dentro do colmo da planta de cana-de-açúcar, e isso vai trazer prejuízos, porque a gente vai ter menos quantidade de caldo na hora que a gente for moer essa cana lá na usina e menor produtividade. Esse é o nosso impacto. E a gente vai ter impactos tanto na parte agrícola e na parte logística, quanto impactos lá na indústria. E quais seriam esses impactos? Então a gente falou um pouquinho sobre isso. Redução da produtividade, quando a gente tem florescimento, causa isoporização e teor de sacarose. Temos alterações fisiológicas da planta, o tecido muda ali dentro, menos caldo. Tem uma diminuição da massa e peso dos colmos. Então, no momento da colheita, você vai levar aquela mesma quantidade de massa, mas que tem muito menos caldo lá para ser moído na indústria. Aí está o prejuízo, que você está, digamos assim, andando no processo com uma cana que não vai ter qualidade suficiente para virar o seu produto que você espera, que é o etanol e o açúcar. E os impactos agroindustriais também, então menos volume de caldo, a gente vai ter toda essa questão da dificuldade da extração, da dificuldade do processo de moagem e esse impacto que a gente estava falando, tanto em produtividade quanto em qualidade. Tá? E nesse mercado, né, há mais de 35 anos, né, existia ou existe uma única ferramenta para essa inibição de florescimento. E esse ano, a Corteva, ela vem, inova e traz mais uma ferramenta para o produtor, para o canavicultor, para poder realmente apoiá-lo nesse processo e garantir essa qualidade de matéria-prima, que é o nosso Relicta, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então a gente fala muito que ele é a nova geração de inibidor de florescimento e de isoporização, que tem a capacidade de preservar o potencial produtivo da cana e também fazer toda essa manutenção da qualidade da matéria-prima. Tá? Então, o que ele é? Ele é uma nova molécula
tá? Um novo sítio de ação, então isso é bastante importante na agricultura, que a gente tenha muita e sempre inovação. Então ele é o florpirauxifene, esse é o ingrediente ativo contido dentro do Relicta, que tem esse mecanismo de ação totalmente diferenciado. Como é que ele funciona? De uma forma bastante, né, rápida e tentando simplificar ao máximo. Ele é um mimetizador de auxina, esse é o modo de ação dele. O que é a auxina? A auxina ela é um hormônio, ela é um fito-hormônio presente nas plantas. Então, o que ele faz? Ele faz com que haja um acúmulo de auxina nos pontos de crescimento e aí a gente consegue impedir, né, essa auxina ali concentrada, consegue impedir a diferenciação celular. Então, o eixo caulinar, que é o colmo da cana, não se diferencia em flor. Então, assim você consegue manter a qualidade ali do colmo, porque você não tem essa diferenciação celular por conta do acúmulo da auxina ali nesses pontos de crescimento. Então, é um modo de ação totalmente diferenciado, totalmente inovador e novo, tá? Então, a gente falou um pouquinho, uma família química nova, né? Tem algumas características aqui da molécula, e isso eu queria destacar. O Relicta, ele é uma molécula premiada. Então, ele ganhou alguns prêmios aqui, né? Esse Green Chemistry and Agro Award, ele ganhou. E ele tem algumas características que fizeram ele ganhar essa molécula premiada, esse prêmio, que bacana. Então, por quê? Porque ele tem um perfil toxicológico super favorável, então o perfil ambiental dele é favorável. Tem uma performance e uma formulação livre de derivados de petróleo. Então, é uma nova formulação que chama NEO-EC. Então, a gente já tem vários produtos que são, né, concentrados emulsionáveis, e ele é o NEO-EC, que geralmente nessa formulação você acaba tendo derivados de petróleo, e o Relicta ele é isento de qualquer derivado de petróleo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui nessa tela, tá? Que é isso que eu estava falando para vocês, a NEO-EC. Então, o que acontece? Todos os solventes, os compostos do Relicta, eles são a base, né? Eles são a base de plantas, especificamente, né? Majoritariamente origem vegetal. Então, a gente garante aqui uma formulação livre dos derivados do petróleo. Então, ele é considerado um produto ambientalmente favorável, super alinhado aos princípios de sustentabilidade, né? Através dessa formulação inovadora. E além disso, também ele tem, né, ele consegue atuar e entregar uma performance biológica muito boa com uma menor quantidade de ingrediente ativo por hectare. Isso também é muito interessante e é algo que a cadeia busca muito. Então a gente fala, né, que ele, com 7,5 gramas de ativo por hectare, ele entrega a performance biológica, ele entrega essa inibição da flor, essa inibição aí da isoporização. E quando a gente olha para o mercado, para as ferramentas que existem para os concorrentes, a gente está falando que a gente tem 63 vezes menos ativo por hectare para entregar uma performance biológica bastante interessante. Então, por isso que a gente fala da formulação e desse alinhamento com princípios de sustentabilidade, que é um super orgulho para nós e algo que a gente busca como indústria cada vez mais, que são as soluções sustentáveis, que é o que a gente tem trabalhado muito forte e firme na Corteva. Então, é uma solução que atende às expectativas do setor. A gente estava falando um pouco sobre isso, né? E a gente falava um pouco antes sobre a questão de certificação. Então, realmente, no setor de cana-de-açúcar, essa necessidade de umas soluções que realmente sejam inovadoras e sustentáveis. Então, novamente, a nossa formulação de fácil uso, que tem uma viabilidade operacional bastante interessante e com uma possibilidade de até 2 aplicações por ciclo. Então, esse produto Relicta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, de como ele é aplicado, mas eu já trago aqui que a gente pode aplicar 2 vezes por ciclo, tá? E aí, bacana que eu quero só explorar com vocês também a flor e como a gente avalia, tá, essa flor. Então, aqui nós temos uma escala, que é uma escala de recomendação da UFSCar, da Ribesa, que é o que a gente usa. E aqui é uma escala de indução de florescimento, tá? Então, o que a gente mais vê no campo, a gente fala, putz, floresceu. O que é? A emissão da panícula. A gente tem a garantia de que floresceu. Só que a indução de florescimento, ela começa muito antes.
Então esse é um colmo de cana, a gente cortou ele, rachou ele no meio para poder observar. Então vou ler com vocês as diferenças aqui. Então essa indicação da escala 1/1 seria sem indução floral. Se a gente pegar um colmo de cana e rachar, a gente vai ver essa estrutura, né, do eixo caulinar e a gente vai ver que não tem indução floral. Na 2.1, a gente já vê que nós temos uma indução floral aqui. E como é que a gente vê? A gente vê, né, uma ponta do eixo mais arredondado e aqui, acho que vocês conseguem ver, como se fosse uma vela, a gente fala. Então isso significa que já houve indução. Então lembra daqueles fatores que a gente falou? A variedade, o clima, a latitude. Então teve uma favorabilidade e a gente teve uma indução floral dessa cana, tá? E aí a gente tem a nossa escala, no final do dia, isso vai se tornar isso, muito provavelmente. Então essa é a evolução da flor que começa dentro ali do colmo e do eixo. Então é assim que a gente lê e é assim que a gente faz as nossas avaliações quando a gente fala de eficácia. Esse produto tem performance biológica? Ele consegue inibir para que realmente a gente tenha nenhuma indução de flor? Para que a gente não perca, né, qualidade de matéria-prima? Então essa é a escala quando a gente fala de flor. Quando a gente fala de isopor, de isoporização, também a escala da UFSCar e da Ardeza, que é a nossa referência. Então a gente tem que é quando esses tecidos, eles, né, se modificam, eles ficam desidratados dentro do colmo da cana-de-açúcar e a gente tem menos quantidade de caldo na hora da moagem. Então também é uma escala onde a gente tem a nota de 1 até 4 com nível de isoporização com alto prejuízo aqui, né, no final do dia quando a gente fala dos produtos, tá? Então só para contar para vocês todo o processo. E queria convidar o Lucas Perim agora para dividir conosco alguns campos dessa última safra e alguns resultados baseados nisso que a gente falou e nessas escalas de indução, tanto para florescimento quanto para isoporização e o que a gente obteve nessa última safra. Lembrando que o Relicta é um produto que ele vem sendo desenvolvido nos últimos 8 anos. Então, a gente tem uma série de estudos, de ensaios a campo, mas esses são os mais fresquinhos da última safra que eu queria que você dividisse conosco, Lucas. Então, pessoal, vou apresentar para vocês os resultados mais recentes que a gente tem no Relicta. A Corteva fez toda uma distribuição dos campos, vocês estão vendo os estados aí estão pintados, então foi distribuído em campos em Goiás, em Minas, no MS, Paraná, São Paulo, tá? Então, principalmente, a gente sabe que a indução floral depende muito de clima, igual a Tainá falou, porém esses estados sofreram muito nesse último ano, principalmente com isoporização e florescimento. Então, trago para vocês os resultados sumarizados. Esse aqui é o principal resultado, lembrando aqui, né, da escala que a Tainá disse, tá? Então a gente vê aqui a indução, a partir do ponto de vela a gente já começa, a gente fala, né, a cana atingiu esse ponto aqui, ela já vai induzir, ela já vai emitir o botão floral e vai automaticamente se tornar visível essa parte da flor no campo. Então aqui os resultados, principalmente, aqui os resultados de Relicta, a gente vê que Relicta teve 94% de controle da indução floral nos 28 campos, tá? Então isso aqui é uma média que a gente traz sumarizado dos principais campos, versus aí uma testemunha que teve só 65%, ou seja, 35% ela foi, induziu, teve essa fase 4.4, enquanto o Relicta segurou quase 95% aí, do florescimento, trazendo robustez no resultado e principalmente, igual falamos aqui, a performance biológica do produto sendo comprovada aí durante esse ano, principalmente 2023, que foi um ano altamente florífero para a cana-de-açúcar nesses principais estados de produção. Falando um pouco agora sobre isoporização, que é isoporização, o chochamento, dependendo em alguns estados que a gente escuta falar. Aqui a escala, não sei se vocês conseguem ver, mas bem branco aqui, uma escala. A gente vê o quanto o Relicta consegue diminuir a quantidade da isoporização dentro dos estudos. Tá? Isso aqui reflete principalmente dentro da indústria.
no que traz cana, no que traz calda, no que eu estou levando de fibra para a indústria. Então, esse resultado demonstra também, biologicamente, o trabalho que o Relicta faz dentro da cana, tá? Na performance de mecanismo de ação, inibindo flor e automaticamente inibindo essa isoporização, que são esses feixes que se transformam em feixes... A gente fala espectro mesmo de isopor, né? A gente chama de isopor, mas quem já viu quando corta, ele não tem nada, tá? É só mesmo uma fibra. Então mostra performance biológica. E quando a gente fala aqui, a gente está falando de 156 datapoints, mostrando para vocês que isso daí é uma robustez que a gente tem nesse ano de 2023, que a nossa equipe técnica colocou no campo, colocou nos principais campos, nos estados desafiadores de florescimento, e a gente teve esse resultado muito satisfatório de Relicta para isoporização, tanto para florescimento. E aqui é uma situação que muita gente questiona, né? Estamos usando um inibidor de florescimento, um inibidor de isoporização, mas e a produtividade? Tá? O que acontece com ela? O grande destaque para a Relicta que a gente vê em produtividade é o seguinte: ela não afeta a produtividade. Tá? Mesmo ela inibindo, ela segurando a flor, segurando a isoporização, ela mantém o potencial produtivo da cultura. Tá? E isso daqui a gente coloca 0 dias e 120 dias após a aplicação. Então a gente vê, né, a testemunha, a área mantendo 70 e pouco por cento, aí, 70 e pouco a evolução do tonelada de cana por hectare. Porém, aos 120 dias após a aplicação, o potencial produtivo do canavial é mantido. Tá? Então, aquela referência de produtos que podem afetar a produtividade, podem afetar a tonelada de cana por hectare, o Relicta tem essa tranquilidade de manter o potencial produtivo da cana que recebe o tratamento para a inibição floral, tanto para a inibição da isoporização. E aqui uma ilustração do que foi, né? Um campo aí bem induzido, testemunha, sem aplicação, deixamos aí próximo para a gente ver, e aqui Relicta essa faixa, tá? Onde o canavial totalmente florido, induzido, tá? Esses cantos aqui foi sem aplicação, com certeza essa cana já estava também ao longo do tempo ia também se transformar nessa... É bonito de ver, né? Quem passa vê e acha bonito, porém a gente sabe o quanto de problema que leva isso para a indústria, leva isso para a produção nossa de cana. Tá? E aqui agora a isoporização para vocês verem, não sei se pela televisão, mas aqui é uma área de chochamento de isoporização, principalmente vocês conseguem ver o quanto tem de feixe branco aqui dentro, e aqui o tratamento com Relicta. Tá? Então a gente vê, principalmente nas áreas aqui da região de São Paulo, eles não sofreram, algumas áreas que não têm clima, que não tiveram temperatura adequada, ou não tiveram tanta diferenciação de grauzias, que a gente sabe que isso impacta a flor, impacta principalmente a indução, sofreram com isoporização. Então esses campos aqui foram uma resposta do Relicta, principalmente quando a gente foca em isoporização e levar matéria-prima de qualidade para a indústria. Então nós temos esses dois pontos, né? A gente garante, a Relicta tem a garantia de entregar a qualidade de matéria-prima cada vez melhor e manter a produtividade do canavial adequada e sem defasagem no final da colheita. Tá? Então a recomendação técnica do Relicta hoje, Corteva, a gente traz que a dose é de 200 a 400 ml por hectare. Tá? A época de aplicação é próximo do período de de cada região. Então, cada região aí tem um período ativo, fevereiro até março. Tá? Tocantins tem outros períodos. Então a gente pede a recomendação próxima ao período indutivo. E a aplicação nossa, nós podemos fazer 2 aplicações por ciclo da cultura. Nós temos em bula, essas 2 aplicações por ciclo, tá? Dependendo o grau de problema que tem em termos de flor, em termos de vaporização. Existem canaviais, existem variedades que necessitam, existem localidades que necessitam de 2 aplicações, e a gente é totalmente coberto por isso, tá? Por recomendação técnica. E é isso, minha parte. Eu vou